Só para dar uma pequena introdução e basicamente porque é esse o tema de hoje, qual é a relação entre a Bitcoin ou o libertarianismo da Bitcoin que é possível com a democracia liberal. E este foi o artigo que eu li do Tiago e eu gostaria que o Tiago fosse um bocadinho mais, portanto isto vai ser basicamente a minha pergunta, mas depois obviamente as outras pessoas se quiserem também fazer perguntas ou aí no chat já sabem, se quiserem perguntar alguma coisa diretamente também podem perguntar e temos o espaço do plebe mais à frente. A minha pergunta é, antes de começarmos, o que é a democracia liberal, Tiago? Perfeito. Então, é um bom ponto de partida assim, para a gente conversar, porque é um conceito que se vem sendo usado de diversas formas, né, por vários grupos com interesses diversos, e usa essa palavra, esse conceito, de diversas formas diferentes, né, e muitas vezes, no meu entendimento, de forma bastante equivocada, né. Também vou pedir para a gente... Eu não ando fazendo palestra sobre isso, então eu ando mais refletindo e escrevendo, mas eu vou tentar trazer o artigo em forma de palavra aqui para a gente conversar também, mas vamos bater. É isso. O importante é transformar o artigo numa conversa, porque Exatamente. Acho que é assim que as pessoas vão chegar lá mais rápido, né? Fique à vontade de perguntar e a gente vai batendo no papo. Acho que a gente podia começar falando sobre democracia em dois pontos de vista, assim, né? A democracia, quando ela é inventada, é legal a gente entender que a democracia ela foi inventada pelas pessoas, não é nada que existe desde sempre, né? Ela foi inventada em um contexto, né, histórico, 2.500 anos atrás, lá em Atenas, teve um grupo de pessoas, e um dos principais ali era um cara que chamava Clístenes, e esse cara começou um movimento, né, de conversa entre as pessoas que moravam ali naquele local, para discutir como que seria uma governança mais distribuída. Basicamente era isso que ele estava propondo ali naquele momento, né? Se a gente pegar a palavra democracia, na verdade, o que ela quer dizer? O demo eram os distritos de Atenas ali, daquela região que Atenas ficava. Então, democracia era o governo dos distritos. Então, era um governo realmente descentralizado, não era uma conversa para ter um governo único, ou um governo só que iria governar a todos daquele ambiente, daquela região. Ao contrário disso, era um governo dos distritos. Então, onde sairiam, cada um dos distritos teria a sua liberdade para ser o seu próprio governo. Era isso que ele falava ali, né? Os maiores autores gregos que a gente conhece hoje daquela época, eles não eram democratas, na verdade, eles eram autocratas. Platão, por exemplo, foi um cara que ele foi contra a democracia, e é um autor que é muito forte até hoje, né? Tem um livro muito bacana que é A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que é me fugiu o nome do autor agora, mas ele lê toda a obra de Platão, e ele traz nesse livro como que o Platão era um cara antidemocrático, na verdade. E é um autor que influenciou muito a história da humanidade, né? Então, 2.500 anos atrás, a gente teve essa primeira experiência democrática e ela acabou. A gente não é que de lá até hoje a gente viveu um aclive, assim, um avanço da democracia. Muito pelo contrário, a democracia viveu poucos anos ali, 200, 300 anos, ela acabou e ela foi ressurgir muito recentemente, aproximadamente 300 anos atrás, quando a gente teve um movimento da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos também, com essa nova democracia liberal. Então, o que eu quero trazer nesse primeiro momento é isso. As experiências democráticas que a gente tem na história, elas são muito pequenas, assim, elas são muito pequenas e são muito novas, principalmente a nossa democracia liberal moderna, ela é muito recente. Fora esses períodos, só houve autocracia, basicamente, na história da humanidade. A gente tivemos vários povos sendo comandados e sendo regulados por uma pessoa ou por um pequeno grupo de pessoas, né? Então, por isso que eu encaro a democracia liberal, né? Diferente ela não é similar a governo, né? A democracia liberal eu encaro ela como um processo de destituição de autocracias, né? Ela é um processo de você controlar o governo. Eu acho que eu encaro a democracia com essa visão de um processo democrático. Ela não é um governo, ela não é a vontade da maioria, ela não é eleição, né? Muita gente confunde eleição com democracia. Eleição é um elemento que, se for mal utilizado, como é muito utilizado hoje em
vários países que a gente acompanha, ela é muito utilizada para ir contra a democracia, né? Então, muitos países usam a eleição contra a democracia. Enfim, um pouquinho do contexto de que como eu entendo e como eu enxergo democracia, espero que tenha ficado claro aqui nessa minha primeira intervenção. Ficou bem claro, mas eu tenho só uma dúvida, continua aqui atrás da cabeça. Vamos lá. Qual é o ponto fundamental, ou melhor, no teu entender, qual é o ponto fundamental entre a diferença entre a democracia e a democracia liberal? Ou no fundo são a mesma coisa, mas a democracia liberal é uma visão mais moderna daquilo que é a democracia? Eu acho que sim, Hugo. Acho que é mais ou menos isso. A democracia, se você pegar o significado dela na raiz, é a democracia liberal, assim. É esse conceito. Tem um conceito muito bacana quais que são os princípios liberais da democracia, né? Então, o que ela defende? Ela defende liberdade civil e liberdade individual constitucionalmente protegidas. Então, esse é o primeiro princípio liberal da democracia. Um Estado de direito minimamente organizado ali, né? Transparente, público, né? O judiciário independente também, e um sistema de freios e contrapesos eficazes. Por que isso é importante? Porque aí você limita o exercício do poder do executivo, que não fica com o poder 100% na mão dele para fazer o que ele quiser. Então, se a gente sair dessas regrinhas, a gente vai partir para uma autocracia. E mesmo que a gente concorde muito com quem está no poder, mesmo se é uma pessoa que a gente concorda com 100% aquela visão de mundo, aquela visão de estilo de vida e economia e tudo mais, não cabe a gente concordar que aquela pessoa fique no poder para sempre, mesmo que a gente concorde com ela 100% do tempo. Então é isso que a democracia liberal ela traz, assim, ela traz esse sistema de regulação para que a gente não seja comandado por um pequeno grupo ou uma pessoa para sempre. Posso fazer uma pergunta, claro. Tiago? Claro. Pronto, de acordo com o que foste desenvolvendo sobre a democracia, concordo que efetivamente o Platão fez duras críticas à democracia na obra A República, e isto tem um motivo, porque ele concordava que as pessoas que não percebiam de política não deveriam votar, que a democracia não poderia ser por voto. E tendo em conta isto, a minha questão seria: Tiago, tu acreditas que a democracia existe ou alguma vez existiu? Eu acredito sim. Hoje a gente teve um crescimento do ambiente democrático dos países desde a queda do Muro de Berlim ali. Estou falando de história mais moderna, né? Não lá atrás. Desde 89 até 2005, a gente teve uma ascendência no número de democracias no mundo. Foi um momento ali de muito conflito entre o Ocidente e o mundo oriental. A gente teve um conflito muito grande ali, queda do Muro de Berlim. A gente tem um crescimento das democracias e das democracias liberais, né? A democracia, cara, só completando de novo, e de 2005 para cá, a gente tem um movimento ao contrário. A gente tem uma diminuição dos países e dos ambientes democráticos, né? A democracia, cara, ela não vem para resolver todos os problemas. Ela não é perfeita. Ela não é uma coisa infalível. Muito pelo contrário. A gente vem descobrindo, principalmente com esse mundo mais conectado, com essa ciência de dados muito, muito grande, esse controle, inteligência artificial, a gente vê que a democracia ela é falha, sim. Ela não é um sistema 100% infalível, muito pelo contrário.